meu nome é Sheila Santos, eu sou personal trainer desde 2005, então já faz uns bons anos aí que eu trabalho na área, né? Hoje em dia o meu trabalho é totalmente online, eu tenho meus produtos online, meu combo de exercícios para fazer em casa, depois se alguma tiver aí curiosidade eu passo para vocês saberem melhor, tá? E eu estou disponível aí para algumas dúvidas, tirar dúvidas, né? Porque nós sabemos que a saúde, ela não é completa se a gente não se alimentar bem e não fizer exercício físico, né? Então, isso é muito importante, a gente está aqui hoje para poder ajudar vocês aí a alavancar a saúde de vocês. E vamos juntas. Isso, muito feliz, muito honrada também com a sua parceria, com o seu apoio. E é muito gratificante para a gente que trabalha na área da saúde, né, Sheila? Sim, com certeza. Exatamente, porque é aquilo que eu falei, né, não adianta, uma coisa não fica sem a outra, né, se uma pessoa treina muito, mas ela não se alimenta bem, ela não vai ter bons resultados, e o contrário também é verdadeiro, se você se alimenta direitinho, mas você não faz uma atividade física, você não envelhece, eu digo assim, né, uma pessoa saudável, você vai ser uma pessoa mais fraca, uma pessoa que vai ter dificuldades para poder se locomover, para poder ter, aí, fazer várias coisas no seu dia a dia, ter disposição, autoestima, né, então é muito importante a atividade física e a alimentação juntas, né? Exatamente. As pessoas hoje, elas querem milagre, elas querem um resultado, mas não querem passar pelo processo. Gente, não tem como, assim, vai ter que pensar o caminho para chegar ao objetivo. E aí eu falo que vai além aqui do nosso objetivo de emagrecimento, objetivos estéticos, de saúde, vai para qualquer área da nossa vida, né? Seja familiar, no trabalho, financeiro, isso precisa, eu acho que para tudo, assim, a gente quer um milagre, ou senão, espera alguém fazer alguma coisa por nós. E não é assim, né, Sheila? Não, não mesmo. Eu tenho, sim, muitas alunas, né, que me relatam que elas entram no meu programa de treino, só que elas falam assim, Sheila, eu comprei já faz não sei quanto tempo e eu não comecei ainda. Então, aí eu falo assim, mas você está esperando o quê, né? Ah, eu estou sem disposição, eu estou sem ânimo. Só que a gente tem que parar para pensar que tem que partir de nós, né? Não vai ser fácil, não é fácil você se alimentar corretamente, não é fácil você começar uma atividade física, só que se você não quiser realmente, você não começa o processo. Né? Então você tem que primeiro, né, trabalhar a sua mente, pensar assim, poxa, eu estou disposta a pagar o preço, eu estou disposta a começar a me alimentar, a introduzir um pouquinho a alimentação saudável. Por exemplo, a maioria das pessoas, a Aninha vai poder dizer melhor, tem dificuldade com legumes, né, no geral. Então, assim, começa a introduzir uma coisinha, né, num dia, depois no outro. Atividade física, eu costumo dizer que é a mesma coisa. Começa a fazer um pouquinho, 15 minutos por dia, meia horinha. Então, assim, não precisa fazer, tipo, 3 horas de atividade física, ou então já colocar aquele pratão, né, de legumes, salada, né, que a maioria tem dificuldade. Então, assim, o importante é a gente se respeitar, mas começar a dar pequenos passos que vão na direção certa. Porque senão a gente nunca vai, a gente vai sempre ter desculpas, né? Ah, eu não gosto, não é gostoso, ah, porque é sofrido, ah, eu tenho dificuldade, e aí você nunca começa. E aí você se sente frustrada, infeliz, e aí fica nessa, né? Em relação à atividade física, isso que a Sheila falou é muito importante. Eu tinha muita dificuldade do aeróbico, e eu comecei 15 minutos, isso tem mais ou menos uns 3 meses. O sábado e domingo eu consigo evitar um pouquinho um desgaste, né? Assim, eu deixo de fazer grande quantidade de exercício, que eu malho praticamente todos os dias, mas o aeróbico eu aprendi a gostar. Eu faço 45 minutos com muito prazer. Que legal, parabéns. Sentindo falta. E foi assim, 15 minutos, 20, segurando a minha ansiedade. Sim. Então, assim, isso realmente foi uma coisa. Hoje eu venci, assim, fiz tudo bonitinho, doce, a água não é o problema, a Ana já sabe, e o aeróbico. Então, eu estou super feliz em relação a isso. É uma caminhada todo dia um pouquinho, né? Exatamente. E sabe o que é bacana? Tanto com a alimentação quanto a atividade, quando você começa a fazer, que você começa a ver resultados, isso te empolga mais ainda, e aí fica mais fácil de você manter aí o caminho certo. Então, por isso que eu digo, o mais difícil é você começar. Começa, dá essa chance para você, tanto da alimentação saudável e tanto da atividade física. Porque você vai se empolgar no meio do caminho, e aí você vai falar assim, graças a Deus que eu fiz. Então, eu costumo dizer para as alunas, né, nem pensa, só vai. Então, é importante esse passo aí. E parabéns, e continue assim, com esse foco. Se você não faz nada, começa com uma caminhada.
Então, vai dar uma caminhadinha no seu limite, você vai ver que aos pouquinhos você vai conseguir caminhar um pouco mais rápido, você vai conseguir caminhar uma distância maior, e aí isso vai melhorando, você vai se sentindo melhor, vai melhorar a autoestima, vai conseguir também perder, né, aquelas gordurinhas. Então, tudo isso influencia, mas tem que começar, né? Eu acho muito, muito interessante quando a gente se propõe, se dispõe, né, a se desafiar e ver que a nossa evolução não está ali só, né, na parte estética. Vou contar uma experiência para vocês que marcou a minha vida quando eu era estagiária. Eu era estagiária de um médico endócrino aqui em Belo Horizonte. E ele atendia pessoas obesas mesmo, e eu fazia o suporte desse paciente. Então, todo paciente passava por ele e vinha no suporte depois de 15 dias para eu, na estagiária, ali, fazer uma evolução, fazer uma avaliação do qual foi o progresso dessa pessoa. E o que me chamou a atenção é porque essa paciente era uma menina jovem, ela era já estava ali estagnada, não descia o peso, ela tinha vários problemas, né? Várias condições ali de saúde, não podia fazer qualquer tipo de atividade física, porque o joelho, né, o peso sobrecarregava o joelho, então ela tinha muita dificuldade, e além dos olhares ali da sociedade para ela. Então, ela chegou até mim muito triste, chorando, falou que não aguentava mais, que não queria viver, e que no dia anterior ela tinha tomado muita medicação, que ela queria, não estava aguentando mais, suportando mais essa dor, né, interna. E graças a Deus, eu estava tão novinha, né, gente? Eu estava no segundo período de nutrição, e Deus me deu uma orientação, eu falo que, né, deu um norte ali, conduziu para que eu pudesse falar com ela, acolher, orientar, né? E aí eu contei um pouquinho da minha história, porque eu também tive sobrepeso. Eu tenho hoje 36 anos, e a minha infância e adolescência eu tive sobrepeso. E eu tive um start com 17 anos. Foi quando um comentário do meu pai, carinhoso, falando para me cuidar. Aí eu me vi no espelho mesmo, do jeito que meu pai tinha me falado comigo, aí eu comecei essa mudança na minha vida. E aí eu contei a minha história para ela, que a motivou, que a encorajou, né? E falei, olha, se eu não me cuidar, eu vou voltar. Então, é mudança de hábito, não é um projeto que tem início, meio e fim. É por quanto a gente viver, gente, né? Não tem fim. Exatamente. E aí, meninas, com muita troca ali com ela, acolhimento, né? E o mais engraçado que eu vejo, minha avaliação hoje, né? Eu era tão novinha, sem experiência, mas surtiu um efeito muito legal. Por quê? Depois de 15 dias, ela voltou de novo, né, para esse suporte, para a gente fazer a evolução do acompanhamento dela. Ela voltou, gente, completamente diferente. Ela voltou com o cabelo cortado, escovado, com rímel nos olhos, maquiada. Eu falei assim, olha, antes da gente subir na balança, antes da gente fazer a avaliação física, mesmo que você não tenha perdido 100 gramas, olha como você está mais leve. Então, quando a gente fala, né, que vem de dentro a leveza, e ela o semblante dela estava outro, tudo estava outro. E eu estou trazendo, né, esse testemunho aqui para vocês, esse relato para vocês, porque às vezes a gente não está vendo resultado na balança, né, quando a gente encara com mente aberta, né, Sheila? Com a cabeça aberta, né, falando assim, olha, pela saúde, o resultado estético vai vir. Então, a gente vai avaliar, né, se você ali tem alguma condição, onde precisa ter um acompanhamento mais de pertinho, com exames bioquímicos e tal, né? Fatores genéticos, hormonais. Se está tudo ok com você, né, o resultado ele vem. Se não está, aí a gente tem que investigar. Então, o que eu falo? Pode não ter perdido 100 gramas, mas vai ali, faça aquela tarefinha do dia com prazer. Tá? Essa leveza, você vai transparecer. Então, olha, foi um prazer, viu, meninas, estar com vocês. Igualmente. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Amanhã está sem som aqui no celular e está falando gratidão. Deus abençoe vocês, estamos juntas, contem conosco. Beijo. Então tá, beijo.